De volta com o Manhã no Ar, agora são 7 horas. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E desde o ano passado, o alistamento militar passou também a ser feito online, ou seja, pela internet. Mas o assunto ainda deixa muitos jovens na dúvida se precisa ou não um atendimento presencial. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Qual é a orientação para quem ainda tem essa dúvida? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, o alistamento online, ele é muito importante porque ele consegue aí passar por cima de uma fase, né, que acontecia quando o candidato precisava se apresentar na junta militar. Agora não, essa fase, digamos assim, pode ser eliminada dependendo da avaliação, obviamente, da equipe que cuida desse alistamento online. Orientação muito boa para o candidato é se ele tiver qualquer dúvida, principalmente em relação aos candidatos aqui do Amazonas, existe um site específico que é o www.29csm.eb.mil.br. É justamente o site de orientação da 29ª Circunscrição Militar e a gente vai conversar agora com o Coronel Carlos César Brasil Laurindo, que é o chefe da 29ª Circunscrição de Serviço Militar e que vai explicar para a gente, dar mais algumas dicas para esses candidatos. Bom dia, Coronel. Coronel, vamos explicar primeiro como é que funciona esse alistamento online, né? É uma novidade, mas ela é específica para aqueles candidatos que estão completando 18 anos em 2018. Bom dia a todos. A partir de 1º de janeiro de 2018, na área sob jurisdição da 12ª Região Militar, foi disponibilizado o alistamento online para os jovens que completam 18 anos no ano que nós estamos. Então é muito fácil, é só ele acessar a internet através do site www.alistamento.eb.mil.br e realizar o seu alistamento. Lembrando que o serviço militar é obrigatório e mesmo aqueles que ainda não tenham se alistado, até 45 anos, tem que fazer o seu alistamento o mais rápido possível. Bom, falando sobre o alistamento online especificamente, né? Qual é que é a grande vantagem para esses candidatos que estão completando 18 anos nesse ano? A grande vantagem é que vai diminuir a quantidade de idas do cidadão na junta de serviço militar. Então, através do celular, do tablet, do seu computador, com sinal de internet, ele vai conseguir realizar o seu alistamento. E a partir daí vai ser designado para uma seleção geral ou deverá retornar à junta para realizar o juramento à bandeira e conseguir recebendo o seu certificado de dispensa de incorporação. Quer dizer, então, que o alistamento online, ele pode aí, passar por cima de uma fase, que é a apresentação na junta militar, ou talvez até de duas, porque pode encaminhar já diretamente para uma das Forças Armadas. Exatamente. O Exército Brasileiro, através da 12ª Região Militar, acompanhando a modernidade da tecnologia da informação, disponibilizou essa ferramenta para dar mais comodidade ao cidadão, garantindo o seu direito de alistamento e para que ele cumpra o seu dever de civismo, cumprindo o previsto na Lei de Serviço Militar. Bom, vamos falar aqui e reforçar também, para todo jovem, para todo mundo que completa 18 anos, é obrigatório o alistamento e como o senhor mesmo falou, as pessoas que perderam no ano passado, em 2017 ou 2016, também tem que cumprir o serviço militar ou ser dispensado, mas tem que se apresentar, né? O serviço militar é obrigatório no Brasil, então de 1º de janeiro a 30 de junho o jovem deve realizar o seu alistamento. Caso ele perca esse prazo, ele vai concorrer no processo de seleção com a classe do ano seguinte. Então é importante que ele cumpra o prazo que se encerra dia 30 de junho. Perdendo o prazo, ele deve se dirigir à Junta de Serviço Militar e realizar o seu alistamento. Pois é, o senhor acabou de dar uma data aí que é muito importante, mas essa data é justamente para quem está fazendo 18 anos e que tem acesso ao alistamento militar. Aquelas pessoas que perderam o prazo no ano passado, elas não podem fazer o alistamento online. Vamos lembrar para essas pessoas como é que funciona o alistamento da maneira convencional, né? Qual é o passo que ele deve seguir para quem já passou dos 18 anos, né? Para quem completou 18 anos de 2017 para trás. Bom, o cidadão perdeu o prazo, tem até 45 anos e não se alistou, ele deve procurar a Junta de Serviço Militar levando o seu RG, o seu CPF e um comprovante de residência. E lá ele vai realizar o seu alistamento normal no processo anterior, porque a ferramenta só está disponível para aqueles que completam 18 anos no ano de 2018. No processo anterior tem que ir na junta militar e depois tem que passar pela seleção geral, né? É na seleção que o candidato pode ser dispensado ou é designado? Na seleção geral, já na comissão de seleção das Forças Armadas, o candidato pode optar em servir a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro ou Força Aérea, ou ele também nessa fase pode ser já dispensado e terá que ir à Junta de Serviço Militar para realizar o juramento à bandeira e conseguir o seu certificado de dispensa de incorporação.
Agora, coronel, só para a gente encerrar, né? Quem não cumpre o alistamento militar, né? Quem não cumpre esse processo, quem perdeu o prazo, quais são as punições, né? Punições não, mas digamos assim, está sujeito realmente a não conseguir fazer uma série de coisas, né? Conseguir passar em concurso, assumir cargo público. Vamos lembrar para essas pessoas quais que são, digamos assim, essas sanções previstas em lei. Quem não se alista está deixando de cumprir o que está previsto na lei. Então ele está deixando de executar, de realizar o civismo ao Brasil. Então quem não se alista fica impedido de retirar passaporte, de tirar o seu título de eleitor, da mesma forma de entrar, se matricular em estabelecimento de ensino superior, de ter a sua carteira de trabalho assinada. Ou seja, ele tem uma série de impedimentos só pelo fato dele não se alistar. Então, fica aí esse recado, principalmente para os jovens de 18 anos, para quem já passou dos 18 anos, para quem completou 18 anos em 2017, o serviço militar continua aceitando pelo alistamento tradicional, né? É só procurar as informações, mas para quem está fazendo 18 anos agora, em 2018, tem o alistamento online, é uma ferramenta, né, que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas, né, que o governo federal conseguiu dar para essas pessoas, para esses jovens de 18 anos, para facilitar o ingresso deles, né, para facilitar com que eles cumpram esse dever cívico que é tão importante para o nosso país. Adriane. Muito obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e o assunto de hoje é a polêmica desativação do regime de prisão semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o COMPAGE. Essa decisão atende um pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, que, entre outras coisas, alegou que esse sistema é ineficaz e acaba contribuindo para o descontrole dentro do regime fechado da unidade. A situação divide opiniões. O Ministério Público disse que vai recorrer por não concordar. Já a Defensoria Pública acredita que a medida foi acertada. Para ajudar você a entender o que significa de fato essa decisão e as consequências dela, para a segurança aqui no estádio, a gente vai conversar agora com o especialista em segurança pública, o professor Newton Alves. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Obrigado. Essa é uma decisão que, desde que foi anunciada, está gerando muita repercussão, de acordo com a decisão que é uma ação movida pela Secretaria de Administração Penitenciária. 585 presos do sistema semiaberto ganhariam liberdade com o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. O que me parece, o governo se isenta de uma responsabilidade ao colocar essas pessoas na rua com um sistema de monitoramento que a gente sabe que muitas vezes é falho. Perfeitamente. A medida do monitoramento eletrônico é uma medida positiva, desde que utilizada corretamente, ela ajuda, sem dúvida, a política do desencarceramento do sistema penal. Mas a polêmica que se instaurou aqui no Estado foi a forma que ela foi implementada. Quase 600 presos, soltos de uma vez só, praticamente extingue o regime semiaberto. Ou seja, o preso cumpre o requisito mínimo só do tempo para o regime semiaberto e, dessa forma que foi aplicada, não se está aplicando aí a comissão específica para analisar outros critérios, não só o critério temporal, mas o critério meritório, que pega questões subjetivas do preso. Hoje, para um preso progredir para o regime semiaberto, ele necessita, de acordo com o Código Penal, analisar uma série de situações, como, por exemplo, o bom comportamento, se ele vai sair para estudar, se ele vai sair para trabalhar, se já cumpriu pelo menos um sexto da pena. E com essa decisão, todos esses critérios acabam ficando de lado. Exatamente. O critério temporal, certamente, ele é observado. Mas não basta o critério temporal, tem que ter outro critério subjetivo, como você estava falando, saber o bom comportamento, saber se ele se insere realmente na sociedade. Ou seja, da forma que foi aplicada a medida, por mais intenção e por mais atendimento aos direitos humanos que ela tenta passar, mas na prática ela está tentando substituir uma defasagem, uma inoperância do próprio sistema penitenciário, que seria a necessidade de conter o sistema semiaberto para fazer essa avaliação meritória desses critérios que você estava falando. São os critérios subjetivos. Só para você ter ideia, um preso que é condenado a 18 anos, ele cumprindo 3 anos, que seria um sexto da pena, ele já conseguiria essa progressão, se apenas esse critério temporal for analisado. Agora, professor,
É preciso, de fato, desativar esse sistema, levando em consideração os argumentos apresentados pela SEAP de falta de controle da situação, de questões insalubres e desconfortáveis aos presos? Bom, esse pedido que foi feito pela própria SEAP, ele foi feito logo após aquele episódio que aconteceu no início de 2017. Então, só agora veio a haver essa decisão. Então, me parece que ela foi muito tardia, então não haveria necessidade de soltar de uma forma abrupta, né? Deveria ser paulatinamente, avaliando critério por critério, soltando aos poucos aqueles que fossem merecendo a progressão para o sistema aberto, porque se vier um número de presos dessa forma, a população certamente vai ficar apavorada. Agora, muitos dos presos que progridem de regime, eles apresentam uma declaração, por exemplo, de que estão estudando ou de que estão trabalhando, e essa declaração não é questionada, não é pesquisada, não se sabe de fato o que ele faz durante o dia quando está fora da unidade prisional. Seria uma falsa ilusão de sistema semiaberto, de fato, o que existe hoje? Na verdade, essa falta de acompanhamento que você está se referindo aí, ela tem tornado muito falho o sistema semiaberto. Ele não passa de uma ficção, onde muitas vezes os presos saem e terminam cometendo crime durante o dia, como no caso a reportagem que indica aqui no local, no Amazonas, é que eles saem durante o dia, cometem crime e voltam para se tornar à noite num sistema de segurança, até mesmo contra a perseguição policial, dentre outras coisas. Então, esses critérios não são avaliados, não são acompanhados, não são checados e termina acontecendo esse descrédito do próprio sistema semiaberto. A SEAP alega que o semiaberto acaba atrapalhando o regime fechado, né? Quando esses presos voltam com drogas, com armas, entre outras coisas. Inclusive na rebelião do começo de 2017, de acordo com as investigações, todo o material veio através dos presos do regime semiaberto. Agora, levando em consideração essas questões, né? Colocar esses detentos na rua, garantiria, já que a SEAP admite que não tem como ter esse controle interno, o sistema de segurança teria como ter o controle externo dessas pessoas em liberdade, apenas com monitoramento eletrônico? Pelo monitoramento eletrônico, ele ajuda bastante, ele seria uma solução. Que o sistema de monitoramento eletrônico ele é uma realidade que logo ele vai ser implementado de forma geral. Mas nós não temos, o problema é que nós não temos ainda o equipamento e ele também não é testado, a eficiência dele não é bem testada e também não basta só colocar a tornozeleira eletrônica, tem que haver um acompanhamento, porque na verdade a tornozeleira eletrônica ela não deixa de ser um cumprimento de pena domiciliar, mas tem que ter também o acompanhamento por um profissional para que aquela pessoa, o reeducando, ele se reinsira na sociedade. Não necessita simplesmente que a tornozeleira seja um mecanismo de mudança do regime semiaberto, sem fazer o acompanhamento da reinserção dessa pessoa. O que acontece com a tornozeleira eletrônica é que da forma que está sendo aplicada no Brasil, não é só aqui, ela é colocada e não tem uma assistência jurídica, não tem ainda um regramento sobre a tornozeleira eletrônica. Isso pode prejudicar não só o próprio sistema, mas a própria progressão para o regime aberto definitivo do preso, pela falta de normas. Ou seja, se o preso tiver a bateria, por exemplo, descarregadas, ele é acionado e aquilo ele já tem-se como uma penalidade, uma disciplina que ele regride para o sistema fechado. Então, isso para ele é muito ruim. Então, devemos entender que o monitoramento ele também é uma medida penal, ele é uma medida substitutiva. Na verdade, o sistema de monitoramento eletrônico ele está sendo aplicado mais para o condenado, que deveria ser aplicado mais para as pessoas presas provisoriamente, que é um gargalo que se existe hoje no Brasil e aqui também no estado do Amazonas. Na teoria, o sistema de monitoramento, eu já estive lá na unidade da SEAP onde funciona, são monitores que têm um georreferenciamento do local em que a pessoa está ou deveria estar, né? Então ela fica aparecendo ali, se estiver no perímetro que foi determinado pela justiça, fica um pontinho verde no mapa. Quando essa pessoa se afasta da residência ou da área do trabalho ou da escola onde está previsto que ela transite no horário em que está em liberdade,
aparece um pontinho vermelho e aí já serve de alerta. Normalmente, essa pessoa recebe uma mensagem no seu celular ou uma ligação, fazendo o primeiro alerta para que volte para o local onde estava e depois disso, se isso não acontecer, uma viatura normalmente vai até o local. Na teoria, o sistema funcionaria dessa forma. Na prática, isso de fato acontece porque a gente vê muitas notícias de pessoas cometendo crimes reincidentes com o uso de tornozeleira. Esse é o grande perigo. Por falta desse controle total, a tendência é que as pessoas, ao cometerem o crime, vai haver uma superlotação, ou seja, vai haver um grande número de regressos para o regime fechado e termina estourando novamente o sistema prisional. Se de um lado tenta amenizar o sistema semiaberto, mas pelo grande número de reincidência, por falta de um controle e um acompanhamento, aquilo que eu estava falando antes, por falta de um acompanhamento, de uma colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, elas não vão ter outra opção, elas vão fatalmente cometer crime e vão ser reincidentes e automaticamente elas voltam para um regime fechado. Resultado, na ponta, lá no regime fechado, vai ser estourado, né? Ou seja, vai ter um gargalo, um super encarceramento. Agora, essa interdição no modelo atual do semiaberto seria uma medida provisória até que se construísse um novo presídio, uma nova unidade para comportar esses presos que vão e voltam todos os dias das unidades prisionais? Ou já seria algo definitivo, né? Porque uma das alegações é a questão estrutural. Por que se tem a matéria que eu acompanhei, é que é temporário. O governo ele tem um prazo para construir prisões adequadas para o regime semiaberto, porque a atual ela é colada ao regime fechado, é separada por um muro, então eles alegam que está havendo esse contato dos presos do regime fechado com o do semiaberto. Mas a medida é temporária, mas acredito que ela vai se tornar definitiva. Seria até um bom teste, caso desse certo, caso regulamentasse esse sistema de tornozeleira eletrônica para o regime semiaberto, com essa avaliação, não pode ser dessa forma. Liberar 600 pessoas de uma vez só, porque a sociedade entra em pânico. Mas isso vai ser até mesmo um bom teste, porque a tendência é o monitoramento eletrônico resolver o problema do superencarceramento, entendeu? No caso, essa medida, essa decisão judicial, ela abrange apenas o Compage. Apenas o Compage, porque é lá onde está havendo o maior problema, ou seja, está com uma superlotação. Tem uma capacidade para 138 pessoas, na média, tem quase 600 pessoas. Então, ela está com uma superlotação e, no momento, é só para o Compage. Então, por exemplo, um preso apenado lá no Puraquequara continua o mesmo regime de progressão ali? Continua. Nesse momento inicial, é no Compage. É por conta daquele problema que aconteceu em 2017. Que foi do massacre. Que foi feito o pedido desde o ano passado. O que causa estranheza é que só foi decidido agora. Então, mais de um ano depois, Mais de um ano depois. Então, se tivesse aquela urgência, deveria ter sido resolvido na época. Agora, a gente esbarra em um problema, né? Em dezembro de 2017, a SEAP informou que não tinha tornozeleiras eletrônicas para conceder o benefício do monitoramento eletrônico para outras pessoas, né? Dos que já estavam. A decisão recente agora prevê que em 45 dias seja desativado a unidade prisional do semiaberto, com previsão de uma multa milionária diária. E aí a gente não tem equipamento, ao mesmo tempo tem uma decisão judicial de 1 mês e meio. Se é uma decisão judiciária, geralmente ela tem que ter algo coativo para ser cumprida. E via de regra, é aplicação de penalidade. Então, aí o governo vai ter que ter a capacidade orçamentária para agilizar essas compras, tem que fazer uma licitação nesse curto espaço de tempo. E caso não seja cumprida, se a decisão tem essa penalidade, ela começa a ser aplicada. Corre o risco de, se não conseguir, a medida ser até ineficaz na prática, né? Que é uma das piores coisas, é quando a medida judicial ela não é cumprida por inviabilidade fática. Então, a gente vai continuar acompanhando a situação. Agora, para quem está em casa, professor, que está muito preocupado, né? Normalmente, a gente, quando ouve falar que presos vão ser liberados, ainda mais uma quantidade tão grande, é natural que haja um certo pânico, as pessoas se assustam naturalmente com essa situação. Tem alguma orientação sobre o que prevê, de fato, a lei diante dessa decisão? Bom, como nós estávamos falando antes, né? A sociedade fica realmente no pânico, mas aí a medida é ter polícia o suficiente
para acompanhar, que me parece que o nosso sistema de justiça, de um modo geral, de segurança pública, ela já está trabalhando no vermelho há muito tempo e teria que ter muita contratação, teria que ter muitas viaturas na rua para ajudar a atender as ocorrências. Se vier com a tornozeleira eletrônica, é mais fácil, porque, como você estava explicando antes, existe o dispositivo que chama a atenção quando a pessoa sai do raio. Mas o questionamento é, nas populações onde tem mais carência de segurança, dentre outras coisas, muitas vezes a pessoa comete crime no próprio raio de ação onde ela está com a tornozeleira. E são bairros mais degradados, por ausência do poder público, e elas não precisam se afastar muito daqueles bairros para cometer crime. Mas a população, infelizmente, ela vai ficar, tem que colaborar também, né? No caso, ela tem que fazer sua parte no sentido de denunciar se essas pessoas estão cumprindo uma pena, mas não deixam de ser, digamos assim, ainda ser observado pela polícia, pelo sistema de justiça. A população em si, ela não tem muito o que fazer. Eu acho que a maior virtude dela nessa hora é colaborar fazendo as denúncias. Ficar em alerta, né? Ficar em alerta. Agora, na sua opinião, como especialista em segurança, a decisão, ela é acertada ou da forma em que ela foi tomada acaba gerando toda essa polêmica? A decisão, ela tenta, como o judiciário, ele não só é um paladino, mas ele é um executor dos direitos humanos, sob o ponto de vista legal, ela tem o intuito de resolver o problema dos direitos humanos do preso, mas para a sociedade, saltar no estado do Amazonas 600 pessoas de uma vez só, me parece que é um pouco precipitada, mas sob o ponto de vista dos direitos humanos, que é o direito do preso em si, ela é acertada. Muito obrigada por sua participação, professor, um ótimo dia. Obrigado. Recebi hoje o Newton Alves, que é professor especialista em segurança. Agora são 7h21 e se você está ligando a TV nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Líder de organização criminosa é preso em Manaus. A Operação Constantinópolis, deflagrada ontem, cumpriu 4 mandados de prisão. Diego Bruno de Souza Moldes, mais conhecido como Nariz, é considerado o chefe do bando que liderava o tráfico de drogas no bairro Educandos. Junto com ele, a namorada Débora também foi presa. Ela cuidava da parte financeira. Além dela, outros 2 homens, Douglas, conhecido como Pateta, e Edilmar. Eles transportavam os entorpecentes. Mulher grávida é encontrada morta. O corpo dela foi enterrado no ramal Pau Rosa. De acordo com os familiares, a vítima é de Itacoatiara e veio para Manaus com um filho mais novo de 1 ano para passar alguns dias com o companheiro. De acordo com a polícia, João Paulo, namorado da vítima, é o principal suspeito. Ele está desaparecido. Alunos e professores de uma escola da rede pública fazem paralisação das aulas. O protesto foi por causa da exoneração da diretora, que apontou um problema sério na unidade, a falta de merenda escolar na instituição. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, os depósitos de merenda escolar são cheios para este ano letivo e os investimentos no setor chegam a 75 milhões de reais. Defensoria Pública faz audiência para discutir a desvalorização dos trabalhadores da saúde estadual. Eles reclamam da falta de reajuste salarial desde 2015. Os trabalhadores pedem ainda o retorno do pagamento do Vale Alimentação, a criação de comissões para avaliar as promoções dos servidores e também negociar repasses federais para a saúde. E agora vamos falar de uma questão, de um assunto muito preocupante e, ao mesmo tempo, quase inacreditável. Uma pesquisa realizada em dezembro em estados brasileiros, em 19 estados brasileiros, revelou que uma parte significativa dos estudantes da rede pública não sabe para que serve o Enem. Além disso, outras formas de ingresso nas faculdades públicas e privadas também são desconhecidas pelos alunos. No quadro Lição de Casa de hoje, nós vamos mostrar uma escola pública da capital que trabalha na contramão dessa estatística e que tem ajudado os estudantes a entender para que serve cada processo seletivo. Quando o assunto é o Exame Nacional do Ensino Médio, ainda tem muito estudante que desconhece para que serve o principal processo seletivo do país. Para entrar em uma boa faculdade, para o nosso futuro, e escolher uma profissão boa, como uma medicina, engenharia. As pessoas que não têm como pagar uma faculdade. Para entrar na faculdade, Fê?
O quê? Federal. E não é só isso. SISU, ProUni, FIES, PSC e SIS também têm suas finalidades confundidas por boa parte dos alunos. Pelo menos é o que diz uma pesquisa nacional realizada recentemente. Segundo a pesquisa feita com mais de 1.600 alunos em 19 estados brasileiros, uma parte significativa dos estudantes não sabe para que serve o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui em Manaus, essa estatística atinge 60% dos alunos. Só para se ter uma ideia, 39% não sabe, por exemplo, que a UFAM, o IFAM e a UEA são instituições públicas. Um dado difícil de acreditar, mas que, infelizmente, faz parte da realidade educacional do Brasil. A pesquisa aqui no Amazonas foi feita pelo Projeto Salvaguarda. Os dados ainda mostram que 56% dos alunos acreditam que o ingresso nas universidades estadual e federal daqui se dá através do FIES, quando, na verdade, para conseguir uma vaga na UEA, é preciso fazer o SIS e, na UFAM, o Enem. O Enem é um exame nacional, né? Que dentro dele tem o SISU, que ele pode ingressar em qualquer faculdade federal, e tem o ProUni, que ele pode ingressar nas faculdades particulares, e o FIES, que ele pode financiar esse curso. Atualmente, são várias as formas de ingresso nas universidades. O aluno pode tentar o SIS, Sistema de Ingresso Seriado, para a Universidade do Estado do Amazonas, o PSC, Processo Seletivo Contínuo, que é feito em 3 etapas para entrar na UFAM, e o Enem, onde os estudantes têm 3 chances de conseguir vaga. Primeiro pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, que seleciona para as universidades e institutos federais. Depois pelo ProUni, que concede bolsas de estudos em faculdades particulares. E o FIES, que é o financiamento estudantil, que também serve para entrar em uma faculdade da rede privada. De acordo com o técnico da Gerência do Ensino Médio da Secretaria de Educação do Amazonas, é das escolas o dever de passar todas essas informações para os alunos. Ele diz que o órgão faz o seu papel, porém, mantendo o foco no SIS da UEA e no PSC para ingresso na UFAM. A Secretaria ela sempre busca cada vez mais melhorar o seu processo de comunicação. E essa é uma política nossa de sempre fazer as orientações chegarem mais claras para o aluno. E, por sinal, esse ano nós já estamos trabalhando maciçamente nessas informações, né? É da zona norte de Manaus que vem um bom exemplo. Nessa escola de tempo integral, onde estudam 470 alunos, uma disciplina chamada Preparação Acadêmica tem ajudado os estudantes a entenderem para que serve cada vestibular e qual faculdade investir, dependendo da graduação desejada. O acompanhamento é feito desde o primeiro até o último ano do ensino médio. As aulas acontecem em laboratórios como esses. E os estudantes ainda fazem testes vocacionais. O aluno ele ingressa no primeiro ano, no ProET, numa escola ProET, onde ele tem uma grade curricular diferenciada, no primeiro, segundo e até o terceiro ano. Nós temos a base curricular nacional e temos as disciplinas flexíveis, trabalhadas aqui. Aqui nós temos um grupo de professores, uma equipe totalmente preparada para trabalhar o projeto ProET. Cursando o terceiro ano do ensino médio, a Ana Letícia faz a preparação acadêmica. A estudante ainda está na dúvida entre 2 faculdades, mas conta que as aulas fizeram a diferença na hora de definir as opções. O ProET ele é muito interessante porque ele tem as matérias flexíveis e nisso ele tem a preparação acadêmica. A preparação acadêmica ela nos orienta as diversas formas de ingressar numa universidade. Daí já dá para a gente focar, dar um norte para a gente saber o que quer exatamente, especificamente. Quem está começando a experimentar as aulas de preparação é a Ana Paula. Ela cursa o primeiro ano do ensino médio e acredita que receber as orientações necessárias vai ajudar a fazer as escolhas certas. Eu já tenho uma noção, eu estou muito ansiosa para cursar. Já percebi a importância dos professores, eles gostam muito de ajudar os alunos nas dificuldades que ele tem.
E agora a gente fala de oportunidade de emprego no interior. Em Iranduba, a prefeitura abriu o processo seletivo para contratar professores. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea. Quantas vagas estão disponíveis e qual é a remuneração prevista? Olá, Adriane. Olha só, são 259 vagas, mas a maioria dessas vagas é para escolas que estão localizadas em ramais, na zona rural do município de Iranduba, zona rural que fica na região metropolitana aqui de Manaus, né? Mais exatamente, são 239 vagas só para a zona rural. O salário é de R$ 1.357 para esses professores que quiserem trabalhar, principalmente ligados à educação infantil ou à educação especial também. Essa seleção, para quem quer concorrer aí às vagas de educação infantil, né? A pessoa precisa estar cursando a licenciatura em pedagogia, estando até no máximo, no mínimo, aliás, no 6º período da universidade. E no caso da educação especial, que é o mais específico mesmo, né? Que exige mais dos candidatos, a gente tem aí a exigência de que esses candidatos, de que essas pessoas que querem ser professores no município de Iranduba, tenham passado por um curso de educação especial com pelo menos 80 horas de carga horária, né? Essas são as exigências mínimas para quem quiser participar dessa seleção. Esse processo seletivo ele vai ser feito através da avaliação de títulos, né? Os candidatos vão ter os títulos, as competências avaliadas pela equipe do processo seletivo e ele vai ter validade de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. A gente tem, além dessas 259 vagas, a formação também de um cadastro reserva, caso o município de Iranduba precise contratar outros professores em outro momento dentro da validade desse processo seletivo. Para participar é muito simples, é preciso levar a documentação necessária até a Escola Municipal 2ª Eblin, que fica na rua Rio Madeira, no centro do município de Iranduba. Esse atendimento é presencial, essas inscrições começaram ontem e elas vão até amanhã, então o tempo é muito curto, principalmente para quem quiser talvez até se mudar para lá, mas aproveitar essa oportunidade de emprego, né, Adriane? Uma ótima oportunidade. Obrigada, Thea. E já já a gente volta com as notícias do esporte. Tem ainda uma história de superação de um rapaz que venceu as dificuldades impostas pela paralisia cerebral para realizar um sonho de se tornar advogado. Manhã no Ar volta em instantes. Até já.